permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver. Olá, amados irmãos, aqui de Batista Caputera e todos aqueles que nos assistem também. Um abraço especial para vocês também. Mesmo não fazendo parte da Igreja Batista Caputera, tem nos acompanhado aqui nesse canal. E eu aproveito a oportunidade também para enviar um abraço da Dorcas, da Rebeca, a todos vocês, amados irmãos. Mas satisfação, né? Temos mais esse contato com vocês, pela graça de Deus. Nós estamos dispondo dessa tecnologia para, mesmo isolados, né? Afastados uns dos outros, nós estamos reunidos em família, nos lares. E nesse momento eu já te convido para você pegar a sua Bíblia, reunir a sua família, para vermos no Evangelho de João, capítulo 7, o que Deus tem para nós nessa noite. E assim prestarmos culto a Deus, exercitarmos a fé e buscar conhecer mais a Deus e os caminhos que Ele tem para nós. Atenção, crianças! Vocês nessa noite têm 3 opções, ok? A primeira opção que vocês têm é de fazer um desenho. Vocês vão ouvir a mensagem, a palavra de Deus, então vocês poderão desenhar no final o que o Deus falou com vocês, que vocês aprenderam a respeito da palavra. Ou então, segunda opção, vocês podem procurar uma imagem na internet que mais tem a ver com o que vocês aprenderam, ok? E a terceira, vocês podem escrever em uma frase só, uma síntese do que vocês ouviram de Deus, ok, crianças? E depois vocês podem mandar pela rede social do WhatsApp, ok? Para nós. Mas, irmãos, estamos em um mês muito especial para a igreja. Um momento especial para a igreja em todo o mundo, onde nós recordamos, enquanto igreja, com ação de graças e com profunda reverência, nós anunciamos a Páscoa de Cristo. A vida dele, a entrega que ele teve, a morte e a ressurreição. Tudo isso em favor de todo aquele que se agarrar a ele e depender somente dele, para comparecer diante do tribunal de Deus naquele grande dia. Mas assim como nós fizemos no domingo passado, através do seminarista Luciano, né, que nos trouxe a palavra, nesse primeiro domingo de abril, para termos uma fé saudável, nada melhor do que nós procurarmos sobre a notícia mais importante desse mundo, a notícia da cruz e o que está ao redor dela também. Sobre a notícia da cruz e o que está ao redor da notícia da cruz. Mas sendo assim, eu te convido nessa noite a darmos início a essa série de mensagens, a série que chama Por uma Fé Saudável. E nessa noite, o tema que eu compartilho com vocês é o seguinte tema: 4 fatos que vieram antes da cruz. 4 fatos que vieram antes da cruz. O texto bíblico está em João capítulo 7, versículo 14, e depois versículo 21 ao 31. João capítulo 7, versículo 14 e versículo 21 ao 31. 4 fatos que vieram antes da cruz. Mas a palavra de Deus diz assim: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Versículo 21 em diante. Jesus lhes disse: fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas.
vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim, por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a se perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma só palavra? Será que as autoridades chegaram à conclusão de que realmente ele é o Cristo? Mas nós sabemos que de onde este homem é. Mas quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Até aqui, amados, a palavra de Deus. Deus amado, suplico que o Senhor venha nos iluminar nesse momento, ó Deus. Ilumine a cada um, ó Deus, que está nesse momento compartilhando conosco, ó Deus, dessa mensagem, para que nós possamos ter vida, ó Deus. Nos enche de vida. Essa é a minha súplica que eu te faço, ó Deus. Que o Senhor nos convença, ó Deus, dessas 4 verdades, desses 4 fatos, para que venhamos estar cheios de vida. Nos conduza, seja louvado em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Mas o primeiro fato que veio antes da cruz é que, nós podemos ver no texto, o primeiro fato que veio antes da cruz é que a natureza de Cristo ela começou a ser revelada. A natureza de Cristo começou a ser revelada antes da cruz. Versículo 14 nos mostra isso. O versículo 14 nos fala de que em uma festa, Cristo começou a ensinar. Mas Cristo ele estava em uma festa e ensinando. Ao contrário do que muitos pensam, né? Muitos poderiam imaginar, isso aconteceu. O próprio Deus em carne, numa festa, com pessoas e se preocupando com elas, ensinando a elas a respeito das boas notícias de Deus. Mas aqui nós estamos vendo que mesmo antes da cruz acontecer, Cristo, ele, pela bondade, pela sua grande compaixão, ele começou a já se revelar à humanidade. Ele começa a se revelar à humanidade, ele começa mostrando que, apesar dele ser santo, apesar dele ser bom e todo-poderoso, ele não está longe dos homens. Ele não está longe do resto da sua criação. Mesmo sendo bom, mesmo sendo santo e mesmo sendo todo-poderoso, ele se faz presente junto com a sua criação. Mas o versículo 21 nos diz que Cristo ele fez milagre. É isso mesmo. O versículo 21 nos fala que Cristo ele fez milagres. Mas Cristo ele mostrou então que ele se preocupava com as pessoas ao seu redor. Ele se revela exatamente dessa maneira. Se mostrando, quando ele faz um milagre, ele mostra que ele estava preocupado com as pessoas que estavam ao redor dele. Ele fez milagres reais, de fato aconteceram, em favor dessas pessoas. Amados, e em todos esses milagres, homens eles foram beneficiados. Com certeza. Homens foram beneficiados pela bondade de Deus. Mas, amados, além disso, além desse benefício que esses homens receberam, essas bondades que eles receberam de Deus, essas bondades de Deus estavam cheias de simbolismos espirituais também. Não somente em favor daqueles homens, favor físico, né? Mas milagres foram verdades cheias de simbolismos espirituais.
O primeiro milagre que João nos apresenta no livro dele, no evangelho dele, é de que Jesus havia transformado água. A água, algo sem muito valor comercial, não havia um valor comercial, e até hoje não há um valor muito alto, né, comercial. Mas Jesus ele transformou esse elemento, sem muito valor comercial, em um vinho. Nesse elemento muito nobre, de um valor comercial altíssimo, que é o vinho. Todos nós sabemos, né? Mas assim também Cristo ele viria transformar a realidade espiritual de muitas pessoas. Um milagre que Cristo faz, de fato real, aconteceu na história. Ele transformou de fato a água em vinho, mas não somente aquele noivo, não somente aquele casamento, aquelas pessoas que estavam ali em casamento, no casamento daquele noivo, daquela noiva. Eles foram beneficiados, não somente eles, mas Jesus assim nos mostra uma realidade, um símbolo espiritual. Por essa mesma realidade espiritual de transformar em algo não muito valioso, em algo muito valioso, mas assim também Jesus ele transforma a realidade espiritual de muitas pessoas, ao lhes dar riqueza espiritual enorme, em colocar essa riqueza na conta deles, através da obediência que ele teve em vida, através da morte que ele teve na cruz e também através da ressurreição dele. Ele beneficia, ele traz valor espiritual a muitas pessoas para pagar a justa fiança diante do tribunal de Deus em favor dessas pessoas. Mas em outro episódio, em outro fato, em outro milagre, Jesus ele fez um paralítico caminhar. Exatamente isso. De fato isso aconteceu. Um paralítico que não andava em torno de 38 anos, que é isso que João nos relata, mas de repente ele passa a caminhar. Um milagre. Mas e também esse milagre cheio de uma verdade espiritual também. Assim como esse homem passou a andar, passou a ser capacitado a caminhar em direção a Cristo, em direção a Jesus, mas Deus ele faz a mesma coisa no decorrer da história. Ele faz com que homens paralíticos, homens que não vão a Ele, normalmente não vão a Ele pelo seu modo natural, mas que em certo momento algo diferente acontece. E esses homens passam então a caminhar em direção a Cristo. Mas em outro fato que João nos mostra, um outro milagre, é que Jesus multiplicou pães. Um outro milagre. Jesus de fato multiplicou pães. Para uma multidão para que uma multidão não viesse a falecer. Uma multidão que estava num local onde não havia alimento, estava distante da civilização, e naquele momento o único jeito, a única saída para aquela comunidade, para que aquela multidão fosse mantida viva, seria se alimentar de pão. E Jesus faz exatamente isso. Jesus ele é bom com aquele povo. Jesus é bom com aquela multidão. Então Jesus faz esse milagre, multiplica pães e traz vida àquelas pessoas. Mas amados, assim também Deus nos traz, através de Jesus, através desse milagre, uma verdade espiritual muito grande. Que Jesus, ele é o pão. Ele é o verdadeiro pão espiritual. Para todo aquele que se voltar, para todo aquele que se tomar a Cristo, ele passa a ter uma vida eterna. Mas Jesus ele se faz presente. Agora nesse texto, especificamente, ele se faz presente, ele age com bondade. É isso que nós vimos. Ele sustenta a sua criação e mostra que a vida e o poder estão nas mãos dele. Estão nas mãos dele. Mas quais são as aplicações para a nossa vida? O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, nessa noite? Amados, antes da cruz, a mensagem de Cristo foi revelada. A natureza de Cristo passa a ser revelada. Cristo ele se manifesta, ele se mostra quem ele é. E é exatamente essa natureza bondosa de Cristo e santa, uma natureza bondosa e santa, que será exigida na cruz. Para que aconteça a cruz, é necessário que haja uma natureza bondosa e santa para ser aceita naquela cruz. Mas o sacrifício exigido para pagar o preço do pecado de muitos deveria ser amoroso e puro. O sacrifício exigia isso. Um sacrifício que fosse amoroso
espontâneo e puro. Assim como Jesus estava falando de uma forma espontânea naquela festa. Ele foi para aquela festa de uma forma espontânea e ensinava para o bem daquelas pessoas, de uma forma amorosa, para o bem deles. Mas hoje, a presença de Cristo e a sua bondade, o seu poder, elas continuam sendo mostradas a cada pessoa na face da terra. Cada pessoa nesse momento, ela pode estar desfruindo de uma gota d'água, ela pode estar desfruindo de um dia de sol. Nós desfrutamos de dias de chuva, de cada alimento que Deus nos concede. É Deus nos mostrando o quanto Ele é bom. Deus nos mostrando a natureza dele, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é santo, e mostrando que Ele se faz presente. Ele se faz presente. E que a vida está nele, somente nele, para sustentar a sua criação. Romanos 1, versículo 20, olha o que a palavra de Deus nos fala. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Mas assim como Deus esteve no início, esteve no meio com aquelas pessoas, no meio delas, as ensinando, as fazendo milagres ao redor delas e em favor delas, Ele se faz conhecer também, a mim e a você, nos dias de hoje. Amados, basta olharmos o quanto Deus já foi bom, o quanto nós temos sido agraciados por Deus, o quanto Deus tem sido bondoso para conosco em nossa vida, o quanto Deus já foi no passado e continua sendo. E de forma especial, amados, Deus se revela a mim e a você através de Cristo, na história, em sua palavra, e com a finalidade de nos levar a ter um relacionamento ainda mais correto com Ele, um relacionamento ainda mais profundo com Ele. Essa é a finalidade de Deus se revelar a mim e a você, através da palavra de Cristo e através do Cristo histórico que veio, se revelou a nós. E através dessa palavra nós podemos compreender ainda mais de Cristo. Amados, a finalidade disso tudo é nos levar a um relacionamento mais profundo com Cristo. Amados, a segunda verdade, o segundo fato de que veio antes da cruz, que nós precisamos saber, é que a natureza humana ela começou a ser ainda mais revelada. O segundo fato que veio antes da cruz acontecer é que a natureza humana ela começou a ser ainda mais revelada. Mas Deus nos revelou em primeiro lugar a sua natureza, a natureza de Cristo. Agora Ele nos leva a observar uma série de características espirituais de nós, seres humanos. Versículo 27. Ele nos fala, nós podemos conferir no versículo 27, olha o que o versículo 27 nos fala. Ele fala, olha, nós sabemos de onde é. As pessoas falaram, né? Olha, nós sabemos de onde Cristo é. Ninguém saberá quando Cristo vier. Nós sabemos de onde Ele é, mas ninguém vai saber quando Ele vier. Ninguém conseguirá saber quando Ele vier. Mas o homem natural, ele se mostra exatamente dessa maneira. Eles conheciam Cristo, Jesus, né? Em carne. Eles sabiam de onde Ele vinha, da cidade que Ele veio, dos seus pais. Mas depois eles confessam isso, olha, nós sabemos de onde Ele veio. Mas quando Cristo mesmo, o verdadeiro Cristo vier, ninguém vai saber. Mas como nós vimos essas palavras que se passaram, quantos milagres que Jesus tinha feito já, o quanto Jesus já tinha ensinado aquele povo. Mas a verdade que nós vemos aqui é que o homem natural, o homem sem ser iluminado por Deus, ele é insistente no orgulho. Infelizmente, ele é insistente em ser orgulhoso, em achar que sabe todas as coisas. Mesmo diante do próprio Deus revelado, ele insiste assim. Mesmo vendo todos os milagres, todas as bondades de Deus, ele ainda assim se mantém insensível. Mas no versículo 28, nós vamos continuar prosseguindo em conhecer a natureza humana. No versículo 28, ele fala assim, olha, vocês me conhecem, mas
vocês não conhecem a Deus. Mas Jesus estava mostrando para eles que eles conheciam a Ele, somente de uma forma exterior, somente de uma forma carnal. Sabiam onde ele nasceu, de onde ele veio, o aspecto físico dele, mas eles não conheciam a Deus. Não conheciam verdadeiramente a Deus. Mas essa é uma verdade também, uma característica do homem. O versículo 29 é a próxima característica que nós podemos conhecer. Olha o que fala. Vocês não o conhecem. Vocês não o conhecem. Jesus é enfático em falar que os homens não conheciam a Deus. Homens são cegos espiritualmente. Naturalmente, nós somos cegos. Nós não enxergamos de uma forma completa como Deus de fato é. Naturalmente, nós não conseguimos entender completamente como Deus de fato é, a não ser que Cristo venha e nos ilumine e nos mostre. Mas o versículo 22, olha o que fala o versículo 22. Vocês circuncidam no sábado. Mas pela lei, isso é Jesus falando para aqueles homens. Olha, vocês religiosos, vocês circuncidam no sábado. Mas pelas leis de Deus, dada aos judeus no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, essa prática da circuncisão era uma prática que Deus tinha ordenado ao povo de Israel. E essa prática deveria ser feita não no 7º dia. Não. Essa prática deveria ser feita no 8º dia. Mas eles estão fazendo exatamente no sábado. Exatamente no sábado, no 7º dia. Mas no versículo 23, olha só o que acontece. Eles fazendo isso. No versículo 23, olha o que Jesus nos mostra aqui, mas uma característica humana. Vocês ficam cheios de ira por eu ter curado no sábado. Vocês circuncidam no sábado. Vocês são frios. Vocês têm uma religiosidade vazia, em oposição à minha bondade, em oposição à vontade de Deus. Mas vocês circuncidam no sábado, deveriam não circuncidar no sábado, mas deveria ser no 8º dia. Mas eu não posso curar no sábado, porque vocês ficam cheios de iras contra mim. Mas isso mostra o quanto aqueles homens eram frios. E o quanto nós, homens, naturalmente, se não formos alcançados por Cristo, o quanto nós temos uma religiosidade vazia. O quanto nós nos opomos, vamos contra a bondade de Deus, a dureza de coração, contra os sinais internos que Deus estava providenciando em favor daquele homem paralítico. Era uma bondade de Deus. Deus sendo bom com aquele homem paralítico, mas, do outro lado, pessoas não querendo que ele fizesse algo naquele dia. Amados, isso nos mostra o como nós somos cheios de ira contra Deus. O quanto nós somos cheios de ira contra a vontade de Deus, se não formos alcançados por Deus. O versículo 24 nos mostra outra característica. Olha o que Jesus fala. Façam julgamentos justos. Façam julgamentos justos. Ou seja, naturalmente, nos mostra que o julgamento humano não é justo. Se Deus não agir no homem, o julgamento humano não é justo. A injustiça humana. Os homens são injustos. Amados, quais são as aplicações para nós, né? Em tudo que nós vimos nessa segunda verdade. Amados, antes da cruz, o que isso tem a ver comigo e contigo? Antes da cruz, a natureza humana, ela começou a ser ainda mais revelada. A natureza caída do homem, ela é o maior problema do mundo. O maior problema do mundo é a natureza caída humana. A natureza espiritual caída humana, que se opõe contra Deus, que se opõe contra uns com os outros. Amados, essa natureza caída no pecado, ela é a causa do merecimento da cruz. Ela é a causa do merecimento da cruz. Mas e parece que nos dias atuais, a natureza humana ela está ainda mais revelada. Nós vimos aqui, antes da cruz acontecer, a natureza humana começou a ser revelada, com mais intensidade. E, amados, nos dias atuais parece que ela está num nível muito alto. Está sendo revelada de uma forma muito forte, ainda mais forte. Segundo a carta de Paulo a Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Amados, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Os homens serão ingratos, inimigos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Serão cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais arrogantes e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mas é exatamente essa natureza caída em oposição à bondade de Deus que vai ser o motivo de mais tarde Cristo ter que amortecer a ira de Deus, a justa ira de Deus em favor de muitos homens. Exatamente por causa dessa natureza caída, Cristo vai ter que se levantar e amortecer a ira de Deus. Mas o orgulho, a rebelião, a injustiça que cada um de nós carrega seriam suficientes. Que eu e você carregamos o orgulho, a rebelião, a injustiça que cometemos contra Deus, amado, seria suficiente para merecermos o justo julgamento de Deus. Por toda a eternidade, não somente por um dia, mas por toda a eternidade. Com pregos nas mãos, com chicotes no corpo e humilhados diante de toda a criação. Amados, essa é a segunda verdade de Deus para nós nessa noite. Essa é a segunda verdade. A natureza humana, ela começou a ser revelada ainda mais antes da cruz vir à tona. Mas o terceiro fato que veio antes da cruz é que pessoas começaram a ser chamadas com eficácia. O terceiro fato que veio antes da cruz é que pessoas começaram a ser chamadas com eficácia por Cristo. O versículo 31 nos mostra isso. Muitos dentre a multidão creram nele. Se for outro, fará mais sinais do que fez? Esse foi o questionamento de algumas pessoas. Mas no meio de tantas pessoas, de tudo que nós ouvimos, no segundo fato que veio antes da cruz, a respeito da realidade do homem, a realidade espiritual do homem, agora algo novo acontecendo, Algo diferente começa a ser relatado no texto. No meio de tantas pessoas cegas espiritualmente, a luz começou a vir do alto. A luz começou a vir sobre muitas pessoas. Olhos das pessoas passaram a ser abertos, pessoas passaram a ser convencidas e se ficaram satisfeitas de tudo que eles ouviram do ensino de Cristo e do que eles viram nele. Muitas pessoas passaram a ser chamadas com eficácia. Mas a obra da cruz ela não veio somente para dar conhecimento aos homens, um conhecimento científico, um conhecimento intelectual. Não, amados, mas o conhecimento da cruz veio para chamar pessoas com eficácia, a fé. Mas assim como Cristo chamou a Lázaro, seu amigo Lázaro, que estava morto no túmulo, e assim como Lázaro veio à vida novamente, ele não resistiu ao chamado de Cristo, assim também Cristo faz com muitas pessoas. Ele chama com poder muitos homens que estavam mortos nos seus pecados, e esses homens passam a atender o chamado de Cristo e se voltam para ele, e possam caminhar para uma nova vida espiritual. Amados, e quais são as aplicações? O que tudo tem a ver comigo e contigo? Diante do que nós lemos aqui nessa terceira verdade. Mas muitas pessoas naquela festa foram chamadas com eficácia à fé por Cristo. E então creram nele. Ao ouvirem e entenderem os seus ensinos, do quanto Cristo é amoroso, do quanto Cristo é poderoso ao lhes chamar. Porque Jesus ele se fez presente naquelas pessoas. Jesus também ele se compadeceu daquelas pessoas ao ensinar a elas o caminho que elas deveriam andar. Então aquelas pessoas entenderam o quanto Jesus era bom, o quanto ele era puro, o quanto ele era santo e também
o quanto elas entenderam o quanto elas tinham desprezado a Cristo por toda a vida delas, o quanto elas ofenderam a Cristo. E então, convencidas do ensino de Cristo, elas se voltaram para Ele. Mas naquela festa, Cristo ele chamou muitas pessoas à fé, com eficácia. Mas Cristo ele continua chamando até hoje. Ele continua chamando até hoje a cada ovelha que ainda falta no seu pasto. Uma aplicação para a igreja. O que isso tudo tem a ver com a igreja? Amada igreja, amado irmão, amada irmã, se você pertence à igreja, Cristo vem nessa noite te lembrar. Ele vem te lembrar o quanto Ele foi bom contigo. Ele vem te lembrar naquele dia que Ele te chamou com eficácia. O dia que Ele decidiu a te chamar à fé. O quanto Ele abriu seus olhos, o quanto Ele te ensinou, te explicou e te convenceu das verdades espirituais dele. Do quanto Ele é puro, do quanto você precisava do amor dele, do quanto você precisava ser resgatado por ele. Mas se você ainda não faz parte da igreja, o que isso tudo tem a ver contigo, né? Se você não faz parte da igreja ainda, Cristo está nessa noite te chamando. Ele está te chamando essa noite a você crer o quanto Ele se faz presente, o quanto Ele é bom e o quanto Ele deseja te resgatar e viver em comunhão com Ele. Você ouça o chamado de Cristo. Você ouça o chamado dele, você se arrependa dos seus pecados, você se arrependa de ter ofendido a Cristo durante todos os dias da sua vida, que você suplique a Deus. Você suplique pelo perdão a Deus, pelos seus pecados, e dependa somente da obra de Cristo para pedir esse perdão a Deus. Que você conte com a igreja. Conte com a ajuda da igreja para isso. Procure a igreja, ela está pronta para te ajudar, até porque ela já passou pelo mesmo processo que você está passando nessa noite. Ok? Conte com a ajuda da igreja para esse processo, para que você venha se chegar a Cristo, que ela te ajudará nesse processo. Amados, o quarto fato é que veio antes da cruz. O quarto fato é de que Deus demonstrou autoridade sobre todas as coisas para salvar. A quarta verdade, o quarto fato que veio antes da cruz, que nos ensina, é de que Deus mostrou autoridade sobre todas as coisas para salvar pessoas. Versículo 25 nos mostra a seguinte verdade: eles estão procurando matá-lo. Versículo 26, ele está em público, mas ninguém o questiona. Versículo 30, tentaram prendê-lo, mas a sua hora não havia chegado. Amados, nem mesmo antes e nem depois, mas no tempo certo, ainda que, porque ainda estava faltando fatos que precisavam acontecer. Fatos precisavam ser registrados ainda, para que nessa noite eu e você pudéssemos conhecer esses fatos. E pessoas ainda precisavam ser chamadas pessoalmente por Cristo à fé. Exatamente por isso que, por mais que as pessoas tentaram matar a Cristo, ele estava em público, ninguém questionava ele, ainda que muitos estavam tentando matar a ele e tentaram prender até ele, mas a hora ainda não havia chegado. Amados, Deus nos mostra a autoridade que Ele tem sobre todas as coisas, por Ele querer salvar pessoas. Deus ele age com autoridade em todo o tempo. A cruz não iria acontecer enquanto o tempo certo não chegasse. Não iria acontecer. Ainda que homens poderiam perseguir a Cristo, tudo pela imensa sabedoria de Deus. Mas por mais que os homens tentassem, e o que estava para acontecer não pegaria Deus de surpresa. Ao contrário, Deus já sabia de todas essas coisas. E as verdades que o texto nos mostra vai nos levar ao entendimento de que Deus ele conduz a história para a sua honra e para a esperança dos homens. Amados, João 10, versículo 16 e 18. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco ainda. É necessário que eu as conduza também.
Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Elas ouvirão a minha voz, no tempo certo. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a minha própria vida, espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. Amados, quais são as aplicações para nós, através dessas palavras bíblicas, né? Amados, Deus, pela sua imensa bondade, Ele decidiu reconciliar consigo muitos homens. Essa é a boa notícia. Deus, pela sua imensa bondade, Ele decidiu reconciliar com Ele muitos homens e pela sua autoridade, Ele vai até o fim. Ele irá até o fim. Ele não vai cessar enquanto não resgatar todas as ovelhas que ainda faltam no seu aprisco. E enquanto Deus não aperfeiçoar aquelas ovelhas que já foram resgatadas por Ele, enquanto esse dia não chegar, então Deus continuará conduzindo o rumo da história. Mas a conclusão, qual é a conclusão que nós temos de tudo que nós ouvimos, né? Mas que você nunca se esqueça que através desses 4 fatos que vieram antes da cruz, Deus ensina para mim e te ensina também o quanto Cristo é amoroso, o quanto Ele se faz presente junto com a sua criação, o quanto Ele é bondoso com a sua criação, o quanto nós também somos indignos do seu amor, o quanto nós permanecemos rebeldes durante nossa vida, diante da vontade de Deus, diante da voz de Deus, mas que nós não venhamos nos esquecer de que pela bondade de Cristo, Ele chama pessoas com o seu imenso poder. Ele chama pessoas com o seu imenso poder. E Ele tem autoridade sobre todas as coisas para salvar e para aperfeiçoar aqueles que serão alcançados por Ele. Mas convido agora, nesse momento, a ouvir a canção que será entoada. E ao final dessa canção, eu te convido a você a orar a Deus por tudo que você ouviu dEle, por tudo que Deus te falou, que você ore a Deus nessa noite. E assim eu me despeço. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe cada um dos familiares de vocês, e até quinta-feira, às 19h30, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço, amados. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya.
nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor.